Aleluia. Louvado seja o Senhor que nos trouxe aqui nesta noite. Estamos gratos a Deus, como o pastor Paulo falou, pela obra que o Senhor tem realizado. Acredito que a próxima vez que voltarmos aqui já estaremos num local novo. Não que a gente vai demorar, né? Mas a gente crê que vai ser rápido. E nós temos orado para que Deus realmente possa abençoar grandemente. Oramos a Deus para que Deus levante a cada dia pessoas do lado do pastor Paulo que possam estar o ajudando cada vez mais. E nós sabemos que ninguém consegue nada sozinho, na verdade. Nem Moisés, grande homem de Deus, conseguiu alguma coisa sozinho. Então nós precisamos sempre estar uns com os outros. Paulo, certa feita, disse: olha, deixa que o teu servo venha estar comigo, que outrora ele era inútil, mas agora ele é útil. Então nós precisamos de pessoas. Paulo nunca foi fazer uma viagem missionária sozinho. Nós cremos que Deus é o Deus da união e que essa união esteja conosco a cada dia. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro 1 Crônicas. Enquanto você abre, queremos agradecer a Deus. Estamos aqui com a nossa igreja, com a nossa família, aqui minha esposa, os meus filhos. Mateus, que você conhece daqui, já tem estado há algum tempo por aqui. Crônicas, do capítulo 10, nós vamos ler. Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 10. Que Deus realmente possa falar ao nosso coração nesta noite. Diz assim: eles puseram as armas dele num de seus templos e penduraram a cabeça no templo de Dagon, o Deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e de seus filhos e o levaram para Jabes. E eles o sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim, porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o seu reino a Davi, filho de Jessé. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra nesta noite mais uma vez possa fluir em cada coração. Nós sabemos que é o Espírito Santo quem revela a tua palavra em nós. E eu oro para que isso aconteça em cada um aqui, Senhor. Senão ela será mais uma palavra lida, como um livro qualquer, mas que o teu Espírito possa ministrar a cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Pode sentar. Saul foi o primeiro rei que o povo de Israel teve. Eu acredito que Saul era para ser aquele a ser lembrado de maneira especial. Afinal de contas, disse por aí que o primeiro ninguém esquece, não é verdade? Primeiro qualquer coisa, né? Primeiro emprego, primeiro namorado, primeiro beijo, primeiro carro. E assim também era para ser com o rei Saul. Depois de várias gerações de Deus agindo na vida daquele povo de formas diversas, através dos patriarcas, através dos profetas, através dos juízes, agora Deus então dá àquele povo um rei. No entanto, Saul não é lembrado de forma agradável. E nós vemos aqui pela história
o que aconteceu com Saul. Saul suicidou-se. Saul acabou perdendo o seu reinado, a sua família. Toda a família de Saul foi dizimada. Só sobrou um parente de Saul, não é? Quem que era Ampa? É quase, né? É difícil também o nome, mas Mefibosete, não é? Um jovem que era paralítico, não andava, e por não andar, por ser excluído do povo pela sua deficiência, ele não poderia ser rei. Por isso que foram dizimados todos os parentes de Saul, para que Davi então, como nós lemos no finalzinho, se tornasse rei em seu lugar. Porque Davi havia se casado com a filha de Saul. E é por isso que Davi foi rei. Mas, voltando aqui à história de Saul, nós lemos que ele teria um privilégio muito grande. Mas em determinada circunstância da sua vida, ele acabou falhando naquilo que Deus tinha para ele. Nós lemos na palavra que acabou acontecendo algo trágico com a vida de Saul. Cortaram a sua cabeça, penduraram em um lugar, da mesma forma que fizeram um pouco antes, quando Davi matou Golias. Eles pegaram a cabeça de Golias e andaram por todo o arraial para demonstrar a vergonha. Isso era vergonhoso para alguém. E assim aconteceu com o rei Saul. E a palavra diz, nós lemos no versículo 13: Saul morreu assim. Por quê? Porque foi infiel a Deus e a sua palavra. Preferiu consultar uma adivinha, uma necromante, em vez de consultar a Deus. E por isso Deus o entregou à morte. E nós lemos aí um pouco antes, no versículo de número 12, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e de seus filhos e o levaram para Jabes. E eles o sepultaram debaixo de um carvalho. Isso não era tradição. As pessoas importantes tinham seus lugares separados. Se você pegar depois a história de todos os reis, você vai ver lá, morreu tal rei e foi sepultado onde sepultavam os reis. Não era jogado em qualquer lugar. Isso não aconteceu com Saul. Saul era para ser enterrado como eram talvez lá os faraós. Lembra? Algum filme que você já viu, alguma história que você já conheceu? Os faraós faziam pirâmides, faziam sepulturas e ali eram colocados porque eram pessoas para serem lembradas perpetuamente. Já Saul e seus familiares foram enterrados debaixo de uma árvore, como tantas outras árvores que havia lá em Jabes. Primeiro que não foi nem na cidade dos reis, que seria o natural. Enterraram no primeiro lugar que eles chegaram, na sua terra. E o que nós aprendemos então, aqui com a vida de Saul, que acabou sendo infiel a Deus, que acabou desobedecendo a Deus, que procurou consultar alguma coisa que não fosse a palavra de Deus. Então nós vemos que na nossa vida não existe mais caminhos a seguir, senão somente esses dois. Ou nós somos fiéis a Deus, ou nós somos infiéis a Deus. Não dá para nós ficarmos em cima do muro. Conta-se aí uma ilustração de alguém que havia pessoas
fiéis a Deus de um lado do muro, e pessoas que já eram do inimigo do outro lado do muro, e muitas delas em cima do muro. E o diabo sempre se preocupava com aqueles que estavam do lado dos fiéis ao Senhor. E um dia alguém perguntou para ele: mas, diabo, por que você não ataca essas pessoas que estão em cima do muro? E ele diz: não, é que o muro é meu. Então, se eles estão em cima do muro, eles são meus. Então só existem dois tipos de pessoas: os fiéis e os infiéis. O próprio Senhor Jesus ensinou na sua palavra: não podemos servir a dois senhores, ou agradamos um ou agradamos ao outro. Não tem como. E Saul, ele acabou sendo infiel a Deus. Ah, mas Saul então teve outros deuses? Se você conhece a palavra e você já leu a palavra, você vai ver que Saul não tinha outros deuses, teoricamente. O pecado de Saul não foi adorar deuses estranhos. O pecado de Saul foi ser infiel à palavra de Deus. Deus tinha dito a ele: Saul, você vai fazer isto, isto, isto. E Saul não fez aquilo que Deus ordenou a ele que fizesse. E por causa disso ele perdeu o seu reinado primeiramente. Não foi? Depois Saul perdeu seus familiares. E por fim Saul perdeu a sua vida. Então nós entendemos que quando nós andamos em fidelidade para com Deus, Deus, Ele age a cada dia na nossa vida e nos abençoa. Esses dias eu falava com os irmãos da igreja no que diz a palavra lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus diz àquele povo através de Moisés: Moisés, eu visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que são infiéis à minha palavra, mas visito a bondade e misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Existe uma coisa que nós nunca vamos conseguir mudar, que é a palavra de Deus. Por mais que eu creia ou deixe de crer, a palavra não muda. Por mais que eu ache que isto não é verdade, por mais que no princípio eu não creia, isto não vai mudar. Se nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor vai permanecer fiel para com a nossa vida. Quando caiu o reinado de Saul, quando Samuel foi visitá-lo, Samuel disse a Saul: Saul, assim diz o Senhor para a tua vida: se você fosse fiel, eu confirmaria o teu reino e você seria próximo. Mas fosses infiel, e o seu reino será passado para outro. Deus, Ele quer nessa noite que entendamos o seguinte: quando nós decidimos, porque é uma decisão pessoal, não existe aqueles que nasceram para ser assim e aqueles outros que nasceram para ser de outra forma. É uma decisão de cada um. Nós escolhemos. Ah, eu não fui fiel porque meu esposo não era. Ah, eu não fui fiel a Deus porque a minha esposa não me ajudou. Eu não fui fiel porque a vida não foi favorável a mim. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha casa. Como poderia ser fiel ao Senhor? Não tem nada a ver, nada disto com fidelidade a Deus. Então, quando nós optamos por uma coisa ou por outra, nós caímos na lei mais importante que existe no universo, que é a lei da semeadura. Paulo diz: tudo aquilo que eu plantar, isto mesmo eu vou colher. Não tem como isto mudar. Lembra o irmão seu que está do teu lado e fala aí para ele: tudo que você plantar, você vai colher.
Tudo que você plantar, você vai colher. Faça experiência na sua casa se você puder. Você não precisa ter muita terra. Se você pegar lá uma floreirazinha e plantar cebolinha, pode ter certeza que vai nascer cebolinha, não vai? No máximo o que acontece é umas ervas daninhas nascer no meio ali. Mas não é que você plantou. Às vezes vem, o passarinho traz, coloca ali. Mas não tem como isso mudar, Deus tem uma lei. E Saul, então, depois de ter sido colocado num cargo elevado, depois de ter recebido uma responsabilidade muito grande, e até mesmo o Espírito Santo veio sobre a vida de Saul. Quando você pega a história, quando Deus o chama, ele recebe o Espírito Santo em um certo momento. Então você imagine, Saul foi tirado lá de cuidar das terras do pai dele, estava procurando uma jumenta que havia sumido. Deus unge então o rei. Deus lhe dá algo que até então ninguém tinha. Ele se torna o primeiro rei de Israel, recebe o Espírito Santo, recebe sabedoria com certeza, porque Deus nos coloca em posições e Ele não nos desampara. Então Deus deu sabedoria também a Saul para que ele fosse o primeiro rei de Israel. É tudo que nós queremos na vida, não é? Posição, sabedoria, unção, foi o que Saul recebeu. Mas ele preferiu ser infiel. Desobedeceu a Deus. O Espírito que outrora era santo, agora se apartou de Saul e veio sobre ele o que é mesmo? Um espírito maligno, não é? Que precisava o jovem Davi orar e tocar para que o Espírito então o deixasse livre. Ele perdeu o Espírito Santo. Ele perdeu a sabedoria porque ele achava já que agora Davi queria roubar o seu reinado. E Davi nunca quis isso. Tanto que mesmo depois que Samuel unge Davi rei, Davi ainda espera mais de 30 anos até assumir o seu reinado. Ele perdeu a sabedoria. Já não conseguia mais tratar com os negócios de rei, que era o seu cargo, por causa da desobediência, por causa da infidelidade para com Deus. Então ele perdeu o Espírito Santo, ele perdeu a sabedoria e ele perdeu o seu reinado. Irmãos, quando nós somos infiéis a Deus, é isso que acontece na nossa vida. Pode ser que em determinado momento da tua vida Deus te chamou, como chamou Saul, porque a palavra diz que ele nos fez reis e sacerdotes. A palavra diz que ele nos deu sabedoria, não é? A palavra fala que toda sabedoria vem de Deus. E a palavra diz que quando nós então aceitamos e recebemos o Senhor na nossa vida, nós somos ungidos com o Espírito Santo. Isto é sobre todos que um dia o receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos sabedoria que Deus dá aos seus filhos. Nós temos a unção através do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, versículo 38 diz: recebereis então o Espírito Santo para que Deus possa agir na sua vida. E nós recebemos também o reinado, porque filho de rei é rei. É um direito que nós temos como filhos de Deus. Então, enquanto nós andamos em fidelidade para com o Senhor vai nos colocar em um lugar de posição. Nós vamos viver
debaixo da unção de Deus. Mas quando nós decidimos, não por circunstâncias, não culpando ninguém, a culpa de Saul perder tudo isso não foi de Davi, porque Davi foi somente colocado como rei depois que Saul morreu. Se Saul tivesse sido fiel a Deus, a Bíblia não conta essa história, mas se talvez em determinado momento Saul chegasse para o Senhor e falasse: Senhor, eu me arrependo disso, 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 Deus talvez colocasse mais anos de vida para ele. Davi esperaria o seu tempo, e no tempo certo seria rei. Então nós não perdemos o que Deus nos deu por culpa de alguém, por mais que isso seja inerente do ser humano. Que é isso? É normal nós queremos colocar a culpa em alguém, não é? Em tudo na nossa vida. A coisa mais difícil que tem é nós reconhecermos que a falha é nossa, que o erro é nosso. Isso acontece desde o princípio da criação do homem, quando Adão diz para Deus: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Não seria mais humilde e coerente Adão chegar para Deus: Deus, eu errei, porque o Senhor me falou para eu fazer isto e eu não fiz. E por que é tão difícil nós aceitarmos e entendemos que a falha é nossa? Ah, Senhor, eu deixei a fidelidade porque a minha mulher não me ajudou, como eu já disse. Ah, eu parei de dizimar porque as contas aumentaram. Isso é um erro e um engano tremendo. Eu não oferto porque não tenho dinheiro. Isso é uma mentira. E nós aprendemos que a única coisa que Deus não criou foi a mentira. É assim que diz lá em João 8,44. Não é verdade o que diz lá mesmo, Rafael? Que o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós colocamos algo que não é real, nós estamos mentindo. Assuma sempre as suas responsabilidades. Assuma sempre o que Deus tenha feito na tua vida e aquilo que é a tua falha. Porque quando nós andamos em infidelidade, é isso que nós vamos atrair para a nossa vida. Saul perdeu tudo o que ele tinha. Aquilo que humanamente você pode achar mais importante: seu reinado, sua família. Perdeu tudo. Não que nós não possamos passar por momentos difíceis. Olhemos para a vida de Jó. Jó, semelhante a Saul, também tinha posição, tinha dinheiro, tinha família, e perdeu tudo, mas permaneceu fiel ao Senhor, e Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Então você tem a escolha na sua vida: ser fiel a Deus e recolher todas as promessas que Deus tem para aquele que é fiel. Promessa de prosperidade, promessa de bênção, promessa de unção. Deus tem para a tua vida. Basta que você continue em fidelidade para com Deus. Agora, se nós propusermos no nosso coração nos apartarmos do Senhor, nós temos que entender que as consequências virão.
Saul perdeu. Até na hora da sua morte ela acabou perdendo. Nem sepultado com os reis ele foi. Ficou esquecido. Não foi mais lembrado como um grande rei. Se Saul tivesse sido fiel ao Senhor, talvez aquele cego dissesse assim: Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Não. Mas o cego dizia: Jesus, filho de Davi. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Está nas tuas mãos escolher andar em fidelidade ou ser infiel a Deus. Se nós escolhemos, nós temos que entender que temos que assumir a responsabilidade pela nossa escolha. Tudo na vida é assim. Tudo. Por isso você pense muito quando vai tomar as suas decisões. Sejam elas quais forem. Hoje em dia no mundo é muito fácil se mudar de opinião, não é? Você vê políticos, de repente eles estão descontentes com o seu partido, esquecem a fidelidade partidária. Vão para outro, ou fundam um partido novo. Lá, algum tempo atrás, existia no país somente 2 partidos políticos, não era? Quem é mais antigo lembra disso? Eu não lembro. Mas eu conheço de história um pouquinho, né? Era só o MDB na época e a Arena, não era? Um partido de oposição e um de situação. Hoje, se eu perguntar para os irmãos quantos partidos existem, nós não vamos nem saber quantos são, na verdade, de tanto partido que existe. E a cada dia surge um novo. Porque não há uma fidelidade mais com a causa. Antigamente as pessoas tinham fidelidade por aquilo que o partido lutava. E o mundo muda. Antigamente as pessoas se casavam e viviam aquilo que diz a Bíblia, até que a morte se separe. Hoje tem gente que acaba vivendo isso e mata, né? Mata o esposo, mata a esposa, para que viva na fidelidade da palavra, até que a morte possa realmente separar. Mas hoje até no Brasil, vocês até estavam falando que o divórcio já não é mais como era antigamente, uma dificuldade para se divorciar. Hoje no dia você consegue o divórcio. Então existe uma facilidade para viver de maneira infiel. E assim o mundo caminha. E infelizmente as pessoas acabam achando que aquilo que se diz como ditado aí do mundo é real, que a voz do povo é a voz de Deus. E não é. A voz de Deus é a voz de Deus, e a voz do povo é a voz do povo. Os pensamentos de Deus, segundo diz Jeremias, não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Glória a Deus. Não perca aquilo que Deus colocou na tua vida. Deus um dia te chamou. Um dia você recebeu o Senhor na sua vida. Um dia você desceu as águas do batismo. Um dia você ouviu a palavra de Deus. E talvez você tenha se voltado para viver infiel a Deus. Há tempo ainda de nós nos reconciliarmos com Deus. Como eu falei, Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas não é que Davi não errou. Davi errou, Davi falhou em várias circunstâncias. Mas Davi soube reconhecer o seu erro.
pedir perdão a Deus e no tempo correto voltasse para o Senhor. Talvez Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos lembrar e para nos dar mais uma oportunidade de reconciliarmos a nossa vida com Ele antes que chegue o fim, como chegou para Saul. Saul se viu abandonado. Nós não lemos a história inteira, mas ele estava na batalha. O seu exército já tinha sido dizimado. Só estava ele e o seu escudeiro. E ele disse ao escudeiro: mata-me, que eu não quero ficar sofrendo. O escudeiro não o matou. Então a Bíblia diz que ele apoiou a sua espada no chão, apoiou o seu peito na espada e se matou. Um rei que tinha recebido o privilégio de ser o primeiro, que tinha recebido a unção de Deus, agora estava abandonado. Suicidou-se, tirou a sua própria vida, ou conforme nós lemos aí, por isso Deus o matou e tirou o seu reino e deu ao outro. Se você permanecer infiel ao Senhor, o Senhor vai tirar aquilo que Ele tem te dado e vai dar a outro que tem sido fiel a Ele. Muitas vezes nós achamos que nós somos os únicos filhos de Deus. Ah, Deus não vai fazer isso comigo. Ah, Deus não vai agir dessa forma. Não é que Deus queira. Deus escolheu nos amar. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos dá o direito de escolhermos o que queremos para a nossa vida. Como você tem andado com Deus? Como tem estado a tua fidelidade para com o Senhor? Fidelidade é viver aquilo que a palavra diz, é andar segundo os propósitos de Deus para a nossa vida. Talvez você tenha chegado agora à casa do Senhor, talvez você já está há algum tempo na casa do Senhor, mas talvez você tenha deixado de ser fiel a Deus. Deus conhece cada um aqui. Deus não enxerga como eu enxergo, como o pastor Paulo enxerga. Deus até mesmo não te enxerga como o teu esposo enxerga, como a tua esposa, como o teu pai, como a tua mãe te enxerga. Deus nos enxerga de maneira total. E Deus sabe da nossa fidelidade ou não para com Ele. Deus sabe. E Ele te trouxe aqui para te lembrar disso. Volte para mim. Anda nos meus caminhos. Assim como Ele disse certa feita. Anda no meu caminho e ser perfeito. Perfeição não é viver sem falhar. Perfeição é não pensar em falhar. Saber que a falha pode ocorrer. Mas conforme diz 1 de João 2,1, vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas se porventura pecar, tem um advogado. Fidelidade. Palavra que não tem estado muito em alta nos dias de hoje. O marido já não é mais fiel à esposa, a esposa não é mais fiel ao esposo, os filhos não são mais fiéis aos pais, os empregados não são mais fiéis às suas empresas. Nada no mundo gira em torno hoje de fidelidade. Tudo é movido por interesse. Se Deus me dá algo, eu continuo vivendo na tua casa. Se Deus não abençoa a minha vida, por que eu vou continuar indo na igreja? Fidelidade é algo que vai além. E é algo que Deus quer que tenhamos a cada dia na nossa vida. Nós sempre cantamos, não é? Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Mas deixamos a Deus por tudo.
abandonamos a nossa fidelidade, fidelidade é a palavra, e vivemos de forma errada. Estamos, como diz a Bíblia, com a boca confessamos ao Senhor, mas o nosso coração está longe dele. E Deus nos entrega, como diz a palavra lá em Romanos. Por causa da infidelidade do povo, Deus os entregou às suas paixões. Escolha hoje voltar-se para Deus. Escolha servir ao Senhor com alegria. A melhor coisa que existe é um dia nós chegarmos lá diante do Pai e Ele começar a folhear aquele livro e achar o nosso nome escrito no livro da vida. A melhor coisa que podemos agregar na nossa vida não é dinheiro, não é saúde, não é beleza, mas é fidelidade. A palavra diz em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto é fidelidade. Permanecer firme nos nossos propósitos. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Como você tem vivido perante Deus? Escolha nesta noite. Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Glória a Deus. É difícil. É difícil. Mas é o melhor que podemos escolher. Nós vemos muitas pessoas que deixaram a fidelidade de Deus e acabaram tendo consequências terríveis. Mas aquele que é fiel ao Senhor permanece para sempre. É assim que diz a palavra: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel ao Senhor, não somente hoje, não somente nos momentos de alegria, mas em todo o tempo, conforme diz Salomão escrevendo lá em Eclesiastes: sejam sempre brancas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Fidelidade. Ah, mas aquele negócio lá vai render muito dinheiro. Mas é errado. Não, mas eu vou dar o dízimo. Não interessa. Ser fiel ao Senhor. Ah, Deus, mas eu não consigo esperar até o casamento. Deus sabe do meu amor. Deus sabe. Ser fiel ao Senhor. Ser fiel à palavra. Ah, Deus, é só vou ler o horóscopo. Não tem nada a ver, é verdade? Por que diz aqui que Saul preferiu consultar os espíritos mortos em vez de consultar a Deus? Aqui está falando de espíritos mortos, mas poderia ser, talvez no tempo de Saul. Saul preferiu falar lá com a mãe de Ná, sei lá. Saul preferiu ligar Walter Mercado, lá, né, que sumiu. Não, mas naquele tempo tinha as adivinhadoras, as necromantes. E Saul deixou de esperar em Deus. E falhou. Seja fiel ao Senhor. E Deus vai te abençoar dia após dia. Ah, mas eu não tenho visto a bênção de Deus. Não importa. Seja fiel a Deus. Um dia Deus vai fazer separação entre aqueles que são seus e os que não são. Ah, mas como eu posso ser fiel se na igreja o pessoal não importa? A palavra diz que dentro do povo de Deus, dentre aqueles que foram escolhidos, também haverá no meio o joio. Não é assim que diz? Tem o joio e tem o trigo. Que um dia quem vai separar é o pastor. Não. É Deus que vai separar isso um dia. Nós vamos continuar vivendo na igreja. Pode ser ela pequena como a minha, do Paulo. Pode ser uma igreja grande. Vai ter joio e vai ter trigo.
E nós, por mais que queiramos, não vamos conseguir separar. Mas um dia Deus vai fazer essa separação. A palavra diz que vão se apresentar diante de Deus. Fala, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Fala, não te conheço. Se aparta de mim. Como que Deus perverso, não é? Não, Deus justo. Andou em fidelidade, Deus vai te honrar. Andou sendo infiel a Deus, assumem agora as responsabilidades. Que Deus possa nesta noite colocar isso no nosso coração. Eu sei que o Espírito Santo é aquele que vai ministrar a cada um. Amém? Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Se você pudesse colocar em pé. Glória a Deus. Como eu disse, fidelidade pode não ser hoje uma palavra usual, mas é aquilo que é mais importante ainda para Deus. É a única coisa que Deus requer de nós. Fidelidade. Deus não quer que você seja aquele que tenha o maior dízimo, a maior oferta. Deus não quer que você seja aquele que toque melhor. Porque existem pessoas por aí que dizimam grandes quantias. Existem músicos que tocam extraordinariamente bem, mas não são fiéis ao Senhor. E essas pessoas podem enganar a mim e a você, mas não enganam a Deus. Deus conhece um coração fiel. Aquele que realmente, quando clama a Deus, está clamando de todo o coração. Aquele que, quando está louvando, louva o Senhor com alegria. Aquele que, quando traz a oferta, mesmo que seja como a oferta daquela viúva, seja a oferta de fidelidade. Deus conhece a nossa vida. E de Deus nada se esconde. Glória a Deus. Deus nos enxerga em todos os instantes, em todo o tempo. Feche os teus olhos. Ô Senhor, ministra agora no nosso coração. Eu creio que, conforme diz a Bíblia, a tua palavra jamais volta vazia. E eu sei que nós viemos aqui nesta noite e ouvimos isto porque precisávamos ouvir. Oh Deus, que possamos guardar no nosso coração, como diz o salmista, que possamos guardar a tua palavra para não pecar contra ti. Que não possamos, Senhor, sair daqui nesta noite e esquecer de tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Que não sejamos, como diz a tua palavra no livro de Tiago, ouvintes esquecidos, mas que sejamos praticantes. Eu creio que tudo que foi deixado, escrito na Bíblia, foi para nos guiar no caminho perfeito, foi para nos alertar daquilo que devemos ou não fazer. Espírito Santo, ajuda-nos a vencermos as nossas dificuldades para sermos fiéis a Ti. Eu oro, Senhor, para que nesta noite o Teu Espírito nos revele onde temos falhado, onde podemos melhorar, para que não sejamos pegos Saul, para
coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Começa a entregar agora o teu caminho ao Senhor. Começa a falar com Ele, pedir perdão pelas tuas falhas, pelos desvios que você cometeu até o dia de hoje. O Senhor está pronto a nos perdoar. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Aproveite esse instante para falar com Deus. Aproveite este momento para reconciliar-se com o Pai.
possamos ver a tua verdade, a tua justiça. Oh Deus, continua ministrando a cada um, ó Pai. Faz a tua igreja uma igreja fiel. Faz o teu povo um povo separado. É a nossa oração, ó Deus. Em nome de Jesus. Leia. A palavra diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ser fiel ao Senhor. E Deus vai te honrar grandemente. Glória a Deus. Olha para o irmão novamente e diga, meu irmão, continue sendo fiel ao Senhor. Continue. Atos 17 diz que Deus não faz conta do tempo que vivíamos na ignorância, mas pede a todos que se arrependam. Quem sabe até esse dia você estava ignorante, mas hoje o Senhor nos pede: viva em fidelidade. Amém? Deus continue abençoando a tua vida. Obrigado a cada irmão que pôde ouvir. Deus abençoe a vida do pastor Paulo, que nos deu esta oportunidade nesta noite. Aplauda ao Senhor.